Louvado seja Deus, que nós vamos dia em nome de Jesus. Para a honra e a glória de Deus. Nós aqui em Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda. A outra banda. Enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo já passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar na orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia. Essa pequena palavra, em nome de Jesus, uma pequena e poderosa palavra, para a meditação, para estar na prática da palavra do Senhor. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como disse Paulo, imitando a ele aqui. Louvado seja, alimentando a minha alma. Quem quiser receber algo de Deus, assista o vídeo aí, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Já está falando. Em nome de Jesus, Senhor, dá entendimento dessa palavra, para a honra e a glória do seu nome, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Ele diz assim: Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. Jesus andou por cima do mar, né? No passado, né? E ele continua andando. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Algo na nossa vida para nós é que vem um mal, uma tempestade. O Senhor anda por cima. Ele está por cima. Está por cima. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos aqui nessa palavra. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Aqui, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus ordenou logo, disse aos discípulos:
Pegue o barco e vá para outra banda. Vá para outra banda. Quem foi que falou? A palavra de Deus. Deus disse: pega o barco e vá para outra banda. Se você ouviu a palavra de Deus e você vai, conforme ela está dizendo, conforme ela lhe orientou, conforme ela lhe indicou, se vá para o outro lado. Se vá para o outro lado. Mandou ir para o outro lado. Vá para o outro lado. Ordenou, discípulo, ele deu uma ordem. Ele é Senhor. Ele deu uma ordem. Talvez eles não queriam ir. Senhor, ir lá para o outro lado, Senhor, um tempestade, um mar. Aí pode acontecer alguma coisa, uma hora dessa. Sabe? Hoje o tempo, tem Deus ditado, o mar não está para peixe, né? Ele ordenou, vá para o outro lado. E a pessoa fica criticando, né? Como é que Jesus... Como é que Jesus... Ô Senhor, o Senhor é bom. Não pode falar assim comigo não. Né? Ele pode, ele sabe. Vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Vá para outra banda. Vá para outra banda. Se ele mandou ir, você vá. Porque se você não for, meu irmão, se não for, minha irmã, conforme a palavra de Deus, você vai padecer. Sabe? Você vai padecer. Vamos aqui. Ordenou ele que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Ó, vou despedir a multidão. O senhor vai conosco não? Agora não vou não. Eu vou despedir a multidão aqui, sabe? Jesus ainda fazer maravilha ali. Eu tenho que fazer umas coisas aqui ainda. Vá, né? A pessoa diz, eu vou resolver umas coisas, depois eu chego lá. É assim, às vezes, você ouviu já. Não, eu quero agora. Agora não, deixa eu resolver umas coisas. Aleluia. Oh, glória. Às vezes nós queremos na hora. Se eu quero agora. Está doendo. Sabe? Não estou esperando, estou aguentando, eu quero agora. Para descer. Deixa eu resolver umas coisas aqui, rapaz. Deixa eu resolver uma coisa aqui, moça. Mulher. Vá. Ah, Senhor, eu ficar me reclamando. Sai do meu pé, vá logo. Vá logo. Vá logo, ele manda logo eu, vá. Eu tenho que resolver umas coisas aqui, porque depois que eu resolver, eu vou chegar lá. Aleluia. Eu vou chegar até você. Oh, glória. Mas Deus fala, viu? Deus fala. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala com a gente. Se Deus der gente, não, ninguém acreditar. Aleluia. Aí disse assim: enquanto despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Ele despediu a multidão. Depois ele subiu ao monte e foi orar. Atendeu a multidão, fez o que era para fazer. Despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Tinha feito algo ali. E saiu e foi orar, falar com Deus. Né? Ele tinha uma direção. Jesus tinha uma direção. Jesus deu uma direção, faça assim. A pessoa foi. Ele fez outra direção que Deus tinha dado. Assim. E saiu e foi orar. A oração foi pedir outra direção. Sei o que devo fazer. A oração lhe dá uma direção, uma orientação. Por isso que necessitamos orar. Necessitamos orar. Quando você ora, Deus lhe dá uma direção.
Para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai pensar. Aleluia. E orando a parte aí, orou a parte sozinho. Eu e você, nós temos que parar um pedaço e orar sozinho. Conversar com Deus. Orar, oração é orar e agir. Orar, ação. Orar, falar e ter uma ação, agir. Oração. Aleluia. Isso faz, esse tempo que eu vi isso. Não esquece não, o Espírito Santo me faz lembrar, né? Obrigado, Senhor. Ele foi orar à parte, e já chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha aí, ele foi orar à parte, aleluia. E já chegada a tarde, já estava bem tarde, e Jesus estava ali orando. Né? Você passou muito tempo orando, conversando com Deus? Né? Às vezes você passa tanto tempo no celular, vendo besteira, só passando, né? Às vezes você passa tanto tempo assistindo filme, assistindo coisa que não deve. Às vezes você passa tanto tempo contando fofoca. Às vezes passa tanto tempo falando mal dos outros. Você já passou tempo falando com Deus? Nós já passamos tempo falando com Deus? É maravilhoso passar tempo falando com Deus. Aleluia. Já passei um tempo sim, falando com Deus. Muito bom. Passei um tempo falando com Deus. Saí uma vez ao monte para orar de madrugada. Às vezes saía 1h da manhã e até amanhecer. Sozinho, eu e Deus, olhando para as estrelas, intercedendo pela minha cidade, Alto Santo. Uma vez fui, aí eu com a lanterna do celular, clareando ali no escuro, aí via só os olhinhos dos bichinhos, né? Os passarinhos, as corujas, os olhinhos, as tochinhas de fogo. Aí via a raposa correndo, aí ali a raposa. Tocha de fogo, aí dá medo. Sei, com a lanterna do celular ligado ali, olhando, clareando ali nos escuros. Era escuro e bateu o dedo nos olhos, que nem Deus gritando. Bateu o dedo nos olhos. Aí um dia fui. No meio da raposa, no meio do mato, né? Vou botar uma coisa aqui. Aí levei um cachorro, tinha um cachorrão preto. Levei ele. E se eu tenho o cachorro só rodeando. Lá eu lá no monte, orando, falando com Deus, intercedendo. A glória de Deus, Deus sabe. Aí tem que chegar meia-noite, passar a noite toda no monte. 1h da manhã, 2h, outra hora, ia 4h. Até amanhecer, era muito bom passar esse bom tempo com Deus. Tira um bom tempo com Deus, passa um bom tempo com Deus. Aleluia. Aí foi. Aí fiquei orando com os olhos fechados, ali, adorando a Deus. Aí vi só os pisados. Quando eu abri os olhos, lá vem aquele negócio preto. Pra cima de mim, com as mãos assim. Ô, Pedro, rapaz, eu senti meu corpo tremeu todo. Senti minha alma tremer. Sabe? A alma tremeu. Minha alma tremeu. Eu senti a alma tremer ali, ó. A alma tremeu. Eu, meu Deus do céu. E quando eu fui olhar direito, não era o cachorro.
Não era o cachorro deu uma volta e depois veio para mim, veio brincando e pulou em cima de mim. Na hora que eu ia abrir os olhos, veio os dentão brancos, os olhos brancos, né? Era todo preto ele. Ah, meu Deus, ô meu Deus. Sai pra lá. Aqui tem coisa pra contar. Vamos voltar aqui. Em passar um bom tempo com Deus. Eu sei o que é passar um bom tempo com Deus. A gente tem muita experiência boa quando passamos um bom tempo com Deus. Agora eu estou passando um bom tempo com Deus. Muito bom passar um bom tempo com Deus. Aí Jesus mandou os discípulos ir. Vá para o outro lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Disse, vá para o outro lado. Mandou ele ir para o outro lado. Para a outra banda. E ele estava ali só, já tarde, Jesus só, ali orando, conversando com o Pai, né? E o barco já estava no meio do mar. E o barco estava onde? O barco já estava no meio do mar. Aquele tempo que Jesus passou, né? Às vezes nós passamos, Senhor, o Senhor está demorando tanto. Eu já estou tão longe, eu estou me sentindo tão longe de Ti. Estou me sentindo tão longe, eu não estou mais sentindo nem a Tua presença, estou ouvindo mais a Sua voz. Estou me sentindo tão longe, Senhor. O Senhor está tão longe. Tá? Às vezes se sentimos assim. O Senhor está tão longe de nós. Senhor, o Senhor está tão... Mas eu estou tão longe. Eu estou em pecado, Senhor. Estou em pecado. Não, Deus estava ali conversando. Jesus estava conversando ali com Deus, sabe? Vamos fazer assim, aleluia, vamos fazer assim, vamos surpreendê-lo, aqueles homens, vamos fazer algo sobrenatural, algo que eles jamais viram, vamos fazer isso, vamos fazer assim, aleluia. Deus está preparando algo para você, Deus está preparando algo para mim, sabe? Às vezes eu disse, Senhor, o Senhor está demorando. Não, Ele está preparando algo. Vai fazer algo sobrenatural, algo tão grande, que você nem viu ainda. Os olhos do homem não viu, não chegou ao coração do homem que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe? Para aqueles que o amam. Aleluia. Preparou. Aí estava lá, já terminando. Louvado seja Deus. O barco já estava no meio do mar, estava longe, no meio do mar, né? Já estou tão longe, tá? Tão longe, aumentou. O Senhor mandou eu vir até aqui. Oh, glória. O Senhor mandou eu vir até aqui. Senhor, eu vim, está tão longe, o negócio está pesado. Está ruim. O negócio está meio pesado. Tá? Está ruim. Mas o Senhor me deixou ir tão longe, Senhor. Às vezes Deus nos deu uma distância, né? Tem aquelas pessoas, né, de corrida, né? Para dar uma distância para você, ó. Pode ficar naquela distância ali. Você não me acompanha, não. Vá. Dá uma distância para tu. Cada tem a distância na fé. No corredor, a o acompanha. Tá? Logo. Quando de carreira, de pé, beleza lá. Mas de moto não faça corrida não, meu amigo. De carro, não dispute não. Vai, meu filho, vou passar na sua frente já. Dispute não, você está arriscando sua vida. Está tentando a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Teve muita gente que tentaram em corrida de moto, sabe? Corrida de carro, tentaram. E não sobreviveram, viu?
E os que sobreviveram estão lá, camados, ou de coma, ou em coma, né? Vamos aqui. Jesus, ele sabe das coisas. Jesus deu uma distância para ele lá, vai ficar tão longe. Para Deus não tem distância. Para Deus não tem distância. Aonde você está? Às vezes ele diz, o Senhor não tem como me alcançar, meu Deus, eu estou tão longe. Estou aprofundado, Senhor, no pecado. Para Deus não tem distância. Aleluia. E lá o mar já estava açoitado pelas ondas. Lá o mar já estava açoitado pelas ondas. O mar estava açoitado pelas ondas, hein? Atrapalhei um pouco. O barco estava açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário, né? Às vezes a pessoa diz, Senhor, eu dou um passo para frente, 10 para trás, eu remo 2 vezes, eu remo uma vez, como desce 10 remadas para trás, estou indo para trás. Às vezes estou pensando que estou indo para frente, mas estou indo para trás. Às vezes você está lutando contra aquilo que é maior do que você. Sabe? Senhor, parece que eu não estou conseguindo, aí vem de novo, a força de novo. E eu estou voltando para trás, parece que eu estou voltando para trás, Senhor. Eu tento ir, estou voltando para trás, eu tento ir, estou voltando para trás. Aí você sente, mas você está se esforçando, você está enfrentando aquilo ali. Sabe? Está enfrentando, isso é bom porque você está enfrentando. É que nem naquela luta, MMA, né? Tá ali um lutador com o outro. Aí vê o outro é bem mais forte. Aí derruba ele no chão. Sabe? Aí diz, eu venci. Aí ele vê ele se levantando. Diz, rapaz, esse cara se levantou de novo, derruba de novo. E vê ele se levantando. Sabe? Ele diz, rapaz, esse cara insistente. Não desiste não. É insistente, ele desiste não. Ele desiste pra quê? Pra morrer na praia? Pra morrer na praia? Vamos desistir de morrer na praia? Se chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. Ele estava lá remando, voltando para trás, remando, voltando para trás. Mas estava lutando. O Senhor deu uma palavra e eu vou. Aleluia. Aí veja, para chegar aqui, nesse lugar aqui, tem dado muita remada. Pensa que é fácil chegar aqui nesse lugar? Pensa que é só chegar, só palavra bonita? Então, às vezes a gente procura palavra bonita, mas se não for as palavras de Deus, nada vale. A palavra é eloquente, né? Não vale palavras se não for a palavra de Deus. Se Deus não estiver aqui, qual a graça que terá? Qual a edificação terá? Se não for a palavra que ela é viva e eficaz. É uma espada de 2 gumes que vai entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e discerne o pensamento e intenção do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Essa é a palavra. Sabe? Diz aqui, aleluia, glória a Deus. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oh meu Deus, aleluia. Eu disse, eu luto para estar aqui. Mas olha, ele, tá valendo a pena. Valeu a pena ter vindo até aqui. Às vezes passando, nós estamos cansados do trabalho. Tá? Estamos se esforçando para entregar um pouquinho a Deus na adoração. Mostramos que estamos aqui se esforçando. Aleluia. O reino dos céus é conquistado por pessoas esforçadas. Tem que se esforçar, tem que remar. Está difícil, as ondas estão vindo com força para você não ir. Continue, leia a Bíblia.
louve, embora com dor, louve, mas louve, adore, vá ao culto, adore ao Senhor, busca o Senhor, enquanto pode achar, sabe? Você diz, ainda bem que eu vim, ainda bem. O vento era, sim, no meio do mar, açoitado pela onda, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quarta vigília da noite, se eu não me engano, aqui às 3 horas da manhã. Tá? Às 3 horas da manhã. Aí, Jesus. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoitado, sabe? A gente vai lutando e sente o peso, sabe? Cansaço ali, mas você está remando. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, onde é que está? Mas o Senhor está tão longe, é porque Ele está preparando ali, ó. Ele está preparando algo para você. Aleluia. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Porque o vento já era o barco, era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus veio caminhando por cima do mar, às 3 horas da manhã. Jesus caminhando por cima do mar. Olha lá, Jesus caminhando. Deixa eu ver. Jesus caminhando por cima do mar. Passou caminhando. Aleluia. Aqui, vi. Jesus caminhando. Vamos lá. Ele caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então os discípulos viram ele andar por cima do mar, eles se assustaram. É um fantasma. E gritaram com medo. Eles não imaginaram que era Jesus, sabe? Aleluia, Jesus mandou você ir, às vezes você está tão longe, algo que você vê ele assombra. Meu Deus, sabe? Oh meu Deus do céu, deu um frio na barriga agora. Vê o Senhor caminhando ali, ó. Jesus caminhando ali perto de você para você ver, ó. Oh meu Deus do céu. Vamos passar no meio deles aqui. Vamos passar pertinho deles aqui, né? Obrigado, Senhor. Deus vai passando por você, Deus vai passando por mim, para ver como é que nós vamos agir, porque Ele quer aumentar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Às vezes está difícil, está doendo, está cansado, sabe? Ele está dando uma chance de aumentar a fé. Aleluia. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E gritaram com medo. É um fantasma, e gritaram. Havia um grito de medo. Eu, quando eu vi aquele cachorro, sai, meu Deus do céu, sai pra lá. Um grito de medo. Aí depois eu fui ver que era o cachorro. Jesus, porém,
falou logo, dizendo: tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus, porém, falou logo. Aí Jesus falou logo. Jesus tivesse falado logo, ele tinha morrido ali. Jesus falou logo: sou eu. Tenha de bom ânimo, tenha bom ânimo. Quer dizer, tenha bom ânimo, tenha alegria. Sou eu. Ele disse: no mundo terás muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ânimo, quer dizer, você tenha certeza que você vai passar pelas aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Eu venci. Você venceu, ele venceu. Tenha bom ânimo, você vai vencer. Está algo difícil na sua vida? Ele disse: eu vou vencer. Porque o Senhor já venceu. Tenha bom ânimo, porque ele já lhe deu a vitória. Ele já me deu a vitória. Aleluia. Tenha bom ânimo. Só tenha paciência assim. Tenha bom ânimo. Não. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Ele disse: não tenha mais. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha mais. Às vezes tem coisas que querem nos fazer medo, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Algo vai fazer medo, né? E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. Depois eu perguntar: Senhor, é o Senhor? Aleluia. Para me dar força para prosseguir. Dá força para andar por cima também. Aleluia. Aí ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele disse: vem. Aí Pedro desceu. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro descendo do barco. Pedro desceu do barco. E andou sobre as águas. Quer dizer, andou sobre aquilo que ele estava ali fazendo. Medo. Aquilo ali disse: eu vou andar por cima. Deus lhe faz andar por cima. Aquilo que você diz: eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Deus nos faz andar por cima. Tá? Ele permite para que nós possamos andar por cima daquilo. Sabe? Ele andando por cima para ir ter com Jesus. Ele olhando para Jesus, ele foi. Beleza, quando você vai olhando para Jesus, você vai andando por cima. Eu acho que não tira os olhos dele, não. Mas sentindo o vento forte, aí sentiu o vento forte. Às vezes vem algo forte. Parece que vem uma tentação, algo, sabe? Vem algo forte ali, o diabo, o raio. É só ali, sabe? Levar para o trabalho hoje. Ali, essa mulher ali. Eu disse: quero saber. Eu me importo. Sabe? Me chamando para a tentação. Eu saio fora, não importa. Sabe? Eu saio fora, em nome de Jesus. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sim. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele sentiu o vento forte, aí começou a ter medo. Às vezes teve medo de quê? Viu um fantasma? É um fantasma. Viu Jesus e achando que era um fantasma. Teve medo. Às vezes Jesus parece dar medo. As coisas de Jesus parecem não dar medo, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Aí olhou para o outro lado, para a tentação, aí começou a ter medo. Ixi, eu vou cair, eu vou morrer. Começando a ir para o fundo, aí começou a afundar.
olhando para aquilo, ó, tem que tirar os olhos daquilo. Senão você começa a afundar. Você tem que olhar, tirar os olhos daquilo que lhe dá medo, que não seja Deus. Seus olhos têm que estar em Deus. Sabe? Você está na presença de Deus, aleluia, porque quando nós vemos para cá, vem como a cabeça aqui, vem com temor e tremor. Há um medo assim, porque há não medo de medo, sabe? E errar. Mas quem está aqui na palavra de Deus é ótimo. Aleluia. Aqui está terminando. Mas sentindo vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Já começou a afundar. Ele clamou, Senhor, me salva. Ainda bem que clamou, né? Senhor, me salva. Às vezes você está caindo, você está, sabe? Você está falando uma coisa que não é para falar, assim, Senhor, me salva. Lava minha boca, o meu coração, a minha mente, me salva, me tira daqui. Como disse Isaías, sou um homem de lábios impuros e moro com o povo de impuros lábios. Me salva, Senhor, me ajuda. Né? Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. E logo, olha, então logo também. Jesus já estava ali, ó, logo. Como logo Jesus disse, logo falou, quando ele disse, era um fantasma, logo Jesus ali disse, dizendo, tem bom ânimo, sou eu. Logo ele disse, logo, ele está ali pertinho, logo, é um Deus de já, é um Deus logo, Deus de já. Tá? E aqui, ó, e logo Jesus estendendo a mão, quando ele disse, sim, salva, logo ele colocou as mãos ali, Jesus pegou ele pelas mãos, logo, foi logo, tá? Ele está tão pertinho de mim, aleluia, ele está tão pertinho de você, só você clamar a ele logo vai resolver essa situação, logo vai resolver esse problema, é logo, ele só está calibrando a sua fé, está calibrando minha fé e a sua fé, sabe? E logo estendeu a mão e segurou e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste? Ele estava com a pouca fé, ele estava duvidando, começou a afundar. Está vendo a pouca fé? Você começar a duvidar, você começa a afundar. Você duvidar, duvidando, às vezes as coisas vêm, sabe? Deus permite para aumentar a sua fé, aí você começa a duvidar, e você começa a afundar. Quanto mais você duvidar, mais você vai afundando. Mas ainda bem quando ele viu que eu estava se afundando, se afastando. Você vê quanto tempo você está indo na igreja? Vê quanto tempo você não está orando? Você está ali se afundando. Tem que vigiar essas coisas. Sabe? Logo clama a ele, Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta. Ele não deixa eu ser submisser, descer essa água completa, me afundar. Ele disse, passar pelas águas, não te afogarão. Aí, ó. Passar pelo fogo, ele não te queimará. Sadraque, Mesaque e Abednego, pela prova. Passar pelas águas aqui, ó, ela não te afogará. Clamou, Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele pegou pela mão e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus disse, por que você duvidou? Logo ele disse, não temas, sou eu, não sou o fantasma, sou eu, Jesus, sou eu, Jesus. Não temas, sou eu, estou passando. Está passando aqui, está passando aí. Sou eu, não temas. Logo ele disse isso, e logo ele estendeu a mão quando pediu ajuda. Logo. Que nem o pai está ensinando a menina a andar de bicicleta, ele vai cair, o pai está logo ali, logo você agarra ele, segura, logo. Deus é assim, logo ele está pertinho. Imagina Deus, um grandão, aleluia. Nós andando, vamos para o trabalho, andando bem um Deus bem grandão, pertinho de nós ali, olha. Tá? Imagina Deus assim, grandão.
Aleluia. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aí ele pegou Pedro, subiu no barco, aí acalmou o vento. Calma aí. Jesus chegou na casa. Quando Jesus se revelou a eles, quando Jesus chega e se revela a você, já fica tudo calmo. Era o Senhor. Eu não sabia. Era o Senhor, eu não sabia. Aleluia. Eu não sabia. Um beijo para minha filha Luna. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram. Ele entrou no barco, levou Pedro, entrar no barco, andando por cima do mar, entrou no barco, acalmou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, começaram a adorar. Jesus, rapaz, nós estamos andando com um homem que poderoso. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Estamos andando com um homem que poderoso. Olha aí o que ele fez. Se admiraram, o adoraram. Aleluia. Admiraram, o adoraram. Dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aí fez algo que aos olhos do homem não viu. Aí reconheceu: Rapaz, verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Muita gente fica surpreso. No dia que aceitei a Jesus, eu vi ali, senti algo ali, eu disse: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Quando eu abri os olhos, eu me senti como dentro de uma festa no céu. Festa. A alegria tão grande. Eu disse: rapaz, verdadeiramente, aqueles filmes que falam de Jesus, verdadeiramente é o Filho de Deus mesmo, foi mesmo, ele morreu, ressuscitou, é mesmo, sabe? Lembrando aqui essa palavra, me lembrando quando eu me converti. Verdadeiramente é, sabe? Eles vivem, verdadeiramente é, olha o que Deus já fez muitas coisas. Lembra o que Deus já fez para você e diga aí: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu sei o que você fez por mim, Jesus. Verdadeiramente tu és. Não possamos esquecer, trazer à memória aquele que nos traz esperança. Verdadeiramente tu és. Aqui, Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por esta palavra. Tá? Verdadeiramente tu és. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Passaram para outra banda. Olha. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos. Quando chegaram daquele outro lado, trouxeram todos que estavam enfermos. Ele curou todos. O poder dele estava ali. Ele já tinha orado, passado um bom tempo com Deus. Observar, ele tinha passado um bom tempo com Deus. Tem mandado os discípulos ir, vai, deu ordem, vai, que eu preciso resolver um negócio aqui. Despediu a multidão, passou um bom tempo com Deus e foi e andou por cima do mar. Tá? Depois daquilo tudo ali, foi para outra banda
E quando chegou lá, os homens daquele lugar o conheceram ele. E trazendo todos ali que estavam ao redor, todos os enfermos, ele curou. O poder dele estava ali, ó, manifestado para curar. Aleluia. Possamos observar quando o poder de Deus vem sobre nós para fazer isso. Aleluia. Para curar. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê na palavra de Deus? Em nome de Jesus. Aleluia. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. Em nome de Jesus. Os paralíticos andam, os leprosos são curados. Em nome de Jesus. A fé pela palavra. Vamos lá, terminando. E disseram assim, e rogaram que ao menos eles pudessem tocar na hora do seu vestido. E todos que o tocavam ficavam sãos. Ele rogava, pedia: Senhor, deixa eu tocar na sua roupa, na pontinha da roupa aqui. E ele deixava para tocar. Quando ele as pessoas vinham e tocavam. Quando tocava em Jesus, era curado. Aleluia. Toca em Jesus aí pela fé. Oh, glória a Deus. Eu estou aqui pela fé. E toquei nele. Louvado seja Deus. Deus falou comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo vocês em nome de Jesus.